Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Denise, eu sou do canal Geração Semente e essa semana eu quero trazer todos os dias um pouquinho sobre algumas dicas e reflexões que eu acho que são super importantes nesse processo de a gente trazer a disciplina positiva para dentro do nosso dia a dia, nas nossas relações com os nossos filhos, com as nossas crianças, seja você um papai, uma mamãe ou um educador, né? Então, o que eu quero trazer aqui é de acordo com a minha trajetória, tudo que eu passei com a minha filha, o que eu considero importante, quais aprendizados foram importantes para mim nesse processo e que me ajudaram a entender melhor, a virar essa chave para começar a realmente aplicar aí esse novo olhar para a educação que tanto se fala, né? Quando a gente olha para a parentalidade positiva. Bom, então a minha primeira dica, e que eu acho valiosíssima, é quando a gente fala sobre o mau comportamento, tá? Todo comportamento, ele tem por trás alguma necessidade não atendida, e tem por trás algum sentimento. Então, o mau comportamento da criança, ela com certeza teve alguma coisa que desencadeou esse mau comportamento. E é muito importante a gente saber disso e olhar para isso, né? Então, quando a gente vê uma criança numa crise de birra, num choro muito excessivo, não tentem tomar isso como algo pessoal, porque isso é o que a gente faz muitas vezes, né? Principalmente se isso acontece num ambiente onde tem muitas pessoas, é natural a gente se sentir, quando a gente fala da pressão social, até fiz um post sobre isso, quanto a gente se sente mal, aqueles olhares todos mexem com a gente fica mais nervosa, achando que a criança está fazendo aquilo só para deixar a gente naquela situação péssima, mas não. Né? O mau comportamento, o choro, a birra, é a forma como a criança encontra, são as ferramentas que ela tem, os recursos que ela tem para mostrar para a gente que alguma coisa está errada, alguma coisa deixou ela frustrada. Né? Dependendo da fase de desenvolvimento de uma criança, ela ainda não consegue se expressar com as palavras e ela acaba chorando, ela acaba se jogando no chão e tendo aquelas crises. Né? E nós pensamos o quê? Ai meu Deus, se a criança tem algum problema, porque isso não é normal. Eu, por muitas vezes, quando eu ainda não sabia, cheguei até a pensar isso. Falei, minha filha tem algum problema. Só que não, tá? A birra é normal, faz parte da fase que eles estão. Né? O cérebro deles ainda não está completamente desenvolvido, eles não têm recursos para conseguir se acalmar, regular aquela emoção, né? Porque eles estão com muita raiva, então a emoção dentro deles está muito forte. E aí é importante a gente olhar para tudo isso, entender que não é pessoal, olhar a situação de fora para conseguir ajudar, porque esse é o momento mais importante, tá? É nessa situação que a criança vai aprender como ela tem que lidar, como ela tem que reagir quando isso acontece. Tá? Então, se a criança chegou num nível de estresse muito grande, né, a gente não conseguiu evitar essa crise, então ela entrou realmente numa crise de birra, de chorar muito, de ser difícil a gente controlar com palavras, né? Se a gente percebe que chegou nesse ponto, o que a gente tem de melhor para oferecer para ele? É acolhimento, é tentar acalmá-la. Não adianta a gente querer conversar, corrigir o comportamento, explicar que não é assim, não. Aquela criança agora, ela precisa se acalmar e depois vocês conversam sobre isso. E como que a gente vai acalmar aquela criança naquele momento, né? Se a gente estiver sozinho com a criança, tenta dar um abraço. Para muitas crianças isso funciona, para minha Laurinha não, ela não se acalma com um abraço porque ela fica muito nervosa, faz parte do temperamento dela, então ela precisa de espaço, né? Então o que eu faço? Eu fico próximo a ela, então ela sabe que eu tô ali e quando ela se acalmar, a mamãe vai estar à disposição para a gente poder conversar, ou se ela quiser a qualquer momento eu posso dar um abraço, mas aí eu deixo partir dela, porque ela não é muito do abraço. Mas eu sei de muitas famílias que ajudam o abraço, que o abraço realmente faz muito sentido ali naquela hora.
né? Isso é muito bacana. Mas se não der um abraço, fique próximo à criança. Não adianta a gente querer sair e falar, deixa chorando. Não, não é assim que ela vai aprender, né? É difícil para a criança aprender a regular essa emoção sozinho. Ele ainda não tem esses recursos, né? E cabe a nós, como adultos da relação, né, ajudá-los a sair desse processo. E é isso que a gente faz. Então, essa é a dica de hoje, né? Entender que o mau comportamento, por trás desse mau comportamento, existe uma necessidade que não foi atendida, existe alguma coisa por trás que não é pessoal, né? E o que a gente faz quando isso acontece? A gente precisa manter a calma, a gente precisa acalmar aquela criança, a gente precisa acolher, seja com um abraço, se a gente estiver num ambiente público, tira essa criança daquele ambiente, deixa ela mais afastada para que vocês consigam criar uma conexão ali, ela saber que você está perto dela, que você está ali para o que ela precisar. E o tom de voz é muito importante nessa hora, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisa tentar manter a paciência, a calma, porque é através disso que a gente vai ensinar para essa criança uma habilidade muito importante de regular, de como ela tem que agir no momento de estresse. A raiva vai vir, não vai ter jeito, né? Mas se ela vê que naquele momento a mãe ou o pai ou o educador estão calmos, estão tentando ver, estão tentando trazê-la de volta, fazer com que ela se acalme, é isso que ela vai aprender, né? Se a gente começa a gritar, se a gente começa a ficar muito bravo ou a bater, é assim que essa criança vai aprender a reagir nessas situações de estresse. Tá? Bom, então essa é a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou trazer mais temas que eu considero importante para tentar ajudar vocês nessa empreitada, tá? Tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau.